Amém. Na semana passada, domingo anterior, no versículo 18, nós vimos que nós, os pecadores, precisamos do evangelho da graça e da justiça de Deus e precisamos deste evangelho que traz graça e que traz justiça, porque a ira de Deus está sendo revelada do céu contra toda a maldade, a impiedade, a injustiça dos homens, como vimos no versículo, que suprimem a verdade pela injustiça. Trocam a verdade pela mentira. Trocam a palavra de Deus, a revelação de Deus, por coisas injustas. Ou seja, Deus revela a sua ira contra toda a humanidade, porque as pessoas trocaram a verdade de Deus pelas mentiras que elas mesmas criaram. As mentiras que as pessoas mesmas, os próprios seres humanos, inventaram. Tudo bem, certo. Paulo diz que a ira de Deus está sendo revelada do céu contra a humanidade, porque a verdade de Deus é suprimida, ela é eliminada, tira a verdade de Deus, ela é trocada por outra coisa. Então, o coração do homem faz isso com a verdade de Deus. Mas, e aqueles que não conhecem a verdade de Deus? Eles não teriam uma desculpa legítima para protestar diante de Deus? Para protestar diante dessa revelação da ira de Deus contra a humanidade? Como é, irmãos, que pode ser certo Deus ficar zangado com as pessoas e punir as pessoas por suprimirem uma verdade que elas não conhecem? Você acha que isso é justo? Essa é a objeção que Paulo está respondendo aqui nos versículos 19 a 21. A ira de Deus é revelada do céu contra as pessoas que trocam a verdade de Deus, trocam. Oi. Então Paulo vai responder à seguinte objeção, irmãos. Como é que Deus pode estar irado com toda a humanidade? E a motivação é porque a humanidade suprime a verdade de Deus? E a pergunta que nós fazemos diante do texto é: e as pessoas que não conhecem a verdade de Deus? Se é que elas existem. E eu acredito que essa é uma pergunta que todos nós já fizemos em algum momento da nossa vida. No dia do juízo de Deus, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, o que vai acontecer com as pessoas que não ouviram o Evangelho? O que vai acontecer com as pessoas que não ouviram o nome Jesus Cristo e não sabem quem Ele é? Como é que essas pessoas vão ser responsabilizadas diante de Deus? O apóstolo Paulo, ele responde a essa pergunta, e não só aqui. Ele também vai responder a pergunta no capítulo 2. Eu quero até adiantar esses versículos do capítulo 2. Por exemplo, o capítulo 2, verso 11 e 12, Paulo escreve assim: Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Então nós temos um julgamento igualitário para aqueles que conhecem a lei e para aqueles que não conhecem a lei. E essa daqui é a mesma objeção que nós acabamos de fazer. Paulo está respondendo a mesma pergunta. Como Deus lida com pessoas que têm diferentes níveis de conhecimento da revelação divina? Ou como Deus lida com pessoas que, no nosso entender, não têm nenhum conhecimento da revelação divina?
Em Romanos 1, 19 a 21, é possível encontrar pelo menos 4 partes da explicação do apóstolo Paulo para essa pergunta. E nós vamos começar do fim para o início. Vamos começar da conclusão e depois vamos voltar até o pensamento inicial do apóstolo Paulo. Eu creio que assim vai ser mais didático e, portanto, vai ser mais fácil de compreendermos o que Paulo quer nos ensinar aqui. A conclusão primeiro. A conclusão de Paulo é encontrada no final do versículo 20. Diz assim: de forma que tais homens são indesculpáveis. Os seres humanos são indesculpáveis. Em outras palavras, a resposta final para a nossa objeção é que ela não é válida. Ela não é aceita. Para aquelas pessoas que dizem Deus está errado em revelar a sua ira contra todas as pessoas, porque nem todas as pessoas conhecem a verdade. Para quem diz assim, ou para quem pensa assim, Paulo responde: ninguém tem desculpa. Todos são indesculpáveis. E esse é o problema na interpretação da maioria das pessoas desse texto. As pessoas acreditam que existe um grupo de outras pessoas que, por ignorância, tem desculpa para protestar contra a ira de Deus. Tem desculpa para protestar contra o julgamento de Deus. As pessoas acreditam que diante do julgamento divino vão poder dizer: eu não sabia. Não posso ser punido por uma coisa que desconhecia. Não posso ser castigado, não posso pagar por um erro que eu até possa ter cometido, mas o fiz por ignorância. Essa é a desculpa, irmãos, do desconhecimento da verdade do Evangelho. Afinal de contas, eu não posso negar uma verdade que eu não conheço. Ou pelo menos eu não posso fazer isso voluntariamente. E aqui está a resposta de Paulo: não, ninguém tem desculpa diante de Deus. Todos são culpados e merecedores da ira de Deus. Essa é a conclusão de Paulo. Mas é preciso que nós vejamos a explicação. Porque essa explicação vai dizer por que todas as pessoas são indesculpáveis. Vamos ver os argumentos de Paulo. Em Romanos 1, 21, na primeira parte do versículo, nós lemos assim: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. As pessoas não têm desculpa e realmente merecem a ira de Deus, porque elas não glorificam a Deus e nem lhe dão graça, nem lhe são agradecidas. E isso da forma que só Deus merece, porque você pode dizer assim: eu glorifico a Deus. Não, eu sou uma pessoa muito agradecida a Deus. Mas mesmo assim, você não consegue glorificar a Deus e não consegue agradecer a Deus da maneira que Ele merece. Em nenhum lugar do mundo, irmãos, Deus recebe a glória e Deus recebe a gratidão que somente um coração verdadeiramente puro, um coração justo, um coração sem pecado, poderia lhe oferecer. Nós somos pecadores e por isso não temos essa justiça e essa pureza para entregar a Deus. Paulo está afirmando aqui que a glória de Deus e a nossa dependência de Deus são verdades reveladas. São verdades conhecidas em todos os lugares do mundo. É por isso que todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos, são indesculpáveis, porque não conseguimos
glorificar a Deus como Ele merece. Não conseguimos agradecer a Deus como Ele merece. Todas as pessoas, em todos os lugares, conhecem a verdade da existência de Deus. Todas as pessoas, em todos os lugares, conhecem a glória de Deus. Todas as pessoas, em todos os lugares, conhecem o poder de Deus. E você diz, mas como? Se nós sabemos que existem países que são estritamente fechados para o cristianismo, como? Se nós sabemos que temos indígenas que nunca sequer tiveram contato com o homem branco, como é que Paulo pode afirmar que todas as pessoas, em todos os lugares, conhecem a glória e o poder de Deus? Nós podemos ver isso muito claramente, irmãos, no versículo 19 e no início dos versículos 20 e 21. Paulo diz assim: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. O que se pode conhecer de Deus é manifesto, porque Deus lhes manifestou. Aí o versículo 20 diz assim: desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. E aí o versículo 21 diz que eles conheceram a Deus, tendo conhecido a Deus. Eles conhecem a Deus porque Deus tem sido visto claramente. Claramente. O versículo 20 diz que essa é uma revelação clara. Não é uma coisa complexa que só algumas pessoas instruídas conseguem perceber. É uma revelação clara. O que o apóstolo Paulo está afirmando aqui é que todas as pessoas do mundo conhecem o que se pode conhecer sobre Deus. O que todos podemos conhecer sobre Deus é evidente a todas as pessoas do mundo. Especificamente, Paulo está falando do eterno poder de Deus e da natureza divina. Ele diz isso daí. Que desde a criação do mundo, seu eterno poder e a sua natureza têm sido vistos claramente. É por isso que todos os homens são indesculpáveis. É por isso que todos os homens, todos nós, sem a graça de Deus, somos merecedores da ira de Deus. Isso acontece porque as pessoas, os seres humanos, que somos nós, não glorificamos a Deus e não lhe damos graças como só Ele merece. Mas não pense que essa falha na adoração, digamos que é uma falha universal na adoração, não pense que ela é por causa da ignorância e nem da inocência das pessoas. Porque o texto diz que elas não são ignorantes. O texto diz assim, ó, apesar de terem conhecimento, apesar de saberem, as pessoas têm conhecimento suficiente sobre Deus para glorificá-lo. E mesmo assim elas não o adoram como Deus. E aí você diz, de onde foi que elas tiraram esse conhecimento? Quem foi que as ensinou sobre Deus? No final do versículo 19, Paulo diz que a razão pela qual o poder e a divindade de Deus são evidentes, são claras entre todos, é porque Deus lhes manifestou. Então, Deus manifestou o seu poder e a sua divindade a todo mundo. Ele diz assim, ó, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus
lhes manifestou. E você pode perguntar, como Deus fez isso? Ou então, quando Deus fez isso? E talvez alguém que queira se enganar ainda pode dizer assim, onde é que está isso que eu nunca vi? Paulo explica, na metade do versículo 20, nas seguintes palavras: sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então, o poder de Deus e a divindade de Deus é compreendido por meio das coisas criadas. O que todos podem conhecer de Deus, sempre, desde o início da criação, é conhecido por meio das coisas criadas. E aí, quando o versículo 19 diz que Deus lhes manifestou, isso significa, irmãos, que não foi uma coisa aleatória. Que esse conhecimento ele não surge do acaso. Quer dizer que Deus fez algo específico para que ele fosse conhecido por todos. O conhecimento de Deus não é coincidência. Deus determinou que as coisas criadas e a sua criação revelasse o seu eterno poder e a sua natureza divina. Então você pode crer no que Paulo está afirmando, que toda a criação tem um objetivo. E aí você pode olhar para o céu e ver aquelas estrelas distantes e ficar pensando, existe vida extraterrestre? Quantos planetas existem? Deus fez tudo isso com tamanha grandeza para revelar o seu poder e a sua divindade. Para você poder olhar para os céus à noite e dizer, Deus é muito grande. Deus é muito poderoso. Deus é muito divino. Porque só um ser assim poderia ter criado todas essas coisas. Na prática, nós podemos entender isso respondendo a uma pergunta. Os irmãos sabem que eu gosto de fazer perguntas. O que Deus fez para se manifestar a todas as pessoas? Ele fez o mundo. Ele criou o mundo. Como podemos dizer, um oleiro, ou um escultor, ou um poeta. Só que, diferentemente desses artistas, desses artesãos humanos, Deus criou tudo a partir do nada. Porque o poeta, para escrever, precisa de papel, um lápis, uma caneta. O oleiro, para esculpir, precisa do barro, precisa de água. O artista precisa de matéria-prima. Deus criou tudo a partir do nada absoluto. No versículo 20, quando diz que Deus é compreendido, é conhecido por meio das coisas criadas, eu quero fazer um destaque, que é interessante. As palavras aqui, coisas criadas, os irmãos sabem que esse texto foi escrito em grego, porque está no Novo Testamento. Em grego, coisas criadas é uma palavra só. E eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra. A palavra em grego é poema. E dessa palavra é que vem a palavra, o que nós conhecemos como poema. As coisas criadas são o poema de Deus. O universo, tudo o que nele há, é uma obra de arte de Deus. Qual é o sentido disso tudo, irmão? Ora, quando um escritor, um poeta, escreve um poema,
pessoas hoje nem têm mais tanto o hábito de ler poemas e nem de admirar a escrita, né? Hoje é muito mais admirado quem sabe rebolar. Mas quando um poeta ele se assenta inspirado para escrever um poema, ele tem um objetivo. Pode ser um poema triste, como um poema de exílio. Pode ser um poema de amor, um poema romântico. Pode ser um poema dramático. Pode ser um poema fúnebre. Mas ele tem um objetivo, ele tem uma intenção. E naquele poema é manifestado o poder do poeta, ou podemos dizer assim, a capacidade que o poeta tem de bem estruturar aqueles versos para que fique uma coisa bonita. Irmãos, essa é a questão. Deus planejou, Ele projetou e Ele criou o seu poema. E Ele tinha um objetivo. Quando Ele fez isso, Paulo diz no versículo 19 aí, que Deus se revelou para toda a humanidade. A obra de arte de Deus revela o seu autor. O universo é um fantástico poema sobre Deus. Mas sabe qual é o problema? E por que os homens são indesculpáveis diante de Deus? Porque eles sabem disso. Mas suprimem a verdade de Deus por mentiras. Irmãos, quando olhamos para esse poema, para essa obra de arte que revela o seu autor, nós lembramos que o nosso problema é que o evolucionismo tem sido tratado como verdade absoluta em nossa cultura. E para quem não lembra, para quem desconhece, o evolucionismo é uma crença de que o universo e a vida humana em especial evoluíram pelas forças da matéria, do tempo e do acaso. Essas três coisas combinadas, matéria, tempo e acaso, resultaram no universo e em toda essa complexidade que você consegue ver. Com tempo suficiente e com alguma matéria para trabalhar, o acaso criou o que hoje vemos no universo e na espécie humana. Aí eu pergunto a vocês, se você coloca um papel sobre uma mesa e coloca um lápis em cima dele, você tem que esperar quanto tempo para o acaso fazer um poema? Vai morrer de esperar. Esse é o pensamento majoritário. Por outro lado, Deus, que é o verdadeiro Criador e sustentador de tudo, é simplesmente descartado. E Deus é considerado como uma hipótese. Pode ser que Deus exista. Só que essa é uma hipótese desnecessária. Pode ser que ele exista, mas não vale a pena a gente discutir sobre isso. Não vale a pena ponderar sobre essas questões. É por isso que Paulo vai dizer no versículo 23 de Romanos 1 as seguintes palavras: trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Trocaram. Trocaram o autor, o criador de todas as coisas, por uma teoria maluca, sem sentido. É por isso que o versículo 21 diz que a ira de Deus é justa e ela é revelada sobre todos, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe deram graça. Você sabe o que a raça humana faz? O que ela tem feito nas escolas, nas faculdades, nas academias? Tem plagiado a Deus. Plágio é quando você pega o trabalho de outra pessoa e diz que é seu. As escolas, as academias e as faculdades dizem: graças ao acaso e ao tempo, a natureza e os seres humanos existem. Não dão graças a Deus. E graças ao homem, nós alcançamos uma evolução ao ponto de compreender essas coisas. E plagiam a obra de Deus. Plagiam ou plagiam? Plagiam a obra de Deus. As pessoas leem o fantástico poema de Deus quando olham para a natureza, quando olham para as coisas criadas. Elas até gostam do que veem, mas desprezam o autor. Eu gosto da obra, mas não gosto desse autor. Acho que é por isso que as pessoas procuram tantas igrejas atrás da obra, mas não atrás do autor. Atrás do milagre, mas não atrás daquele que faz milagres. Olha o que tem de líder religioso também, a igreja evangélica plagiando a Deus, dizendo que o poder de Deus está lá, que a mão de Deus está lá. E é preciso dizer mais uma coisa ainda sobre arte, já que a gente está falando do artista, criador de todas as coisas. Porque se existe um sentido que foi banalizado, um princípio totalmente banalizado no nosso tempo, são as artes. Em todos os aspectos, seja ela cênica, seja música, seja pintura, foi banalizado. Eu quero falar sobre a obra de arte de Deus que revela a sua glória e o seu poder, mas que é descartada pelas pessoas. Os seres humanos simplesmente trocam essa obra de arte, trocam essa glória, trocam esse poder por coisas feias, por coisas inúteis. Um exemplo disso, irmãos, é a aclamada compra que eu vi nessa semana da obra de arte. Eu vou abrir aqui aspas para falar obra de arte, que o jogador de futebol, o Neymar, ele fez uma compra de uma obra de arte, entre aspas, essa semana que deu o que falar nas redes sociais. Eu vou mostrar para os irmãos a obra de arte que ele comprou. Essa daí, ó. Acreditem, essa obra de arte foi comprada, convertendo a moeda para o real, por aproximadamente 3 milhões de reais. Essa não é a primeira obra de arte que ele compra, que seria chamado de Bored Monkey, que é o macaco chateado, tradução livre aí. Ele já tinha comprado outra que tinha sido 3,3 milhões de reais, então ele já gastou 6,3 milhões de reais. Dinheiro dele, né? Ele compra o que ele quer, tá? E eu também não estou dizendo aqui que ao invés de ele ter comprado esse macaquinho aqui, simpático demais, né? Que ele deveria ter tentado comprar a obra de Deus, porque seria um absurdo. O que eu quero destacar é a futilidade. É o valor que se dá a coisas inúteis. E a falta de valor que se dá para Deus. É disso que Paulo está falando. Eles trocaram a glória de Deus por coisas fúteis. O que eu quero destacar, irmãos,
é que uma forma muito eficaz de medir o valor que alguém dá para alguma coisa é saber quanto foi pago por ela. Se você quer saber se uma pessoa valoriza alguma coisa, pergunte quanto ela investe naquilo. Não só de dinheiro, mas quanto ela investe de tempo, de energia. Você valoriza a Deus? Não, valoriza. Quanto tempo você investe no seu relacionamento com Deus? Você valoriza a igreja? Não, valoriza. Quanto tempo você investe servindo em algum ministério na igreja? O Neymar valoriza esse macaco, porque esse macaco é status. Só existem 10.000 figuras dessa no mundo. E aí agora tem uma corrida entre os ricos para comprar essas figuras. Tipo uma coleção. E se você tem uma figura dessa, você tem dinheiro. Então, vocês estão entendendo como é que é a troca? O homem valoriza a Deus muito pouco. E às vezes ele não valoriza de jeito nenhum. Essa é uma grande prova daquilo que Paulo escreveu. Os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Irmão, se isso daqui não é futilidade, eu não sei o que é. Salomão disse que tudo é vaidade, mas isso aqui já é outra coisa. Já vai além da vaidade. Já está em outro nível. Então, em resumo, o que nós aprendemos de Romanos 1, do 19 ao 21, eu vou pontuar aqui para os irmãos. A primeira coisa é que o poder e a divindade do Criador são evidentes. Deus é o Criador que agiu para tornar a verdade do seu poder, a sua própria verdade, a verdade da sua divindade, evidentes para todos. Isso significa, atenção, que você, eu e todas as pessoas do mundo fomos criados, nós somos projetados por Deus com um propósito. E esse propósito é revelar a glória, a verdade e o poder de Deus. Porque você faz parte da criação. Você, a natureza e todas as demais pessoas do mundo são o grande poema de Deus. Mas cuidado, esse poema não é sobre você. Esse poema é autobiográfico. Esse poema é sobre Deus. E não pense que esse é um ensinamento novo na Bíblia. Não pense que isso, Paulo, essa é uma teologia paulina. Não. Porque o Salmo 19:1, que nós já lemos hoje, diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Em segundo lugar, nós vimos que todas as pessoas têm conhecimento de Deus. Todos os homens, todas as mulheres, todos os jovens, todos os idosos desse mundo conhecem a Deus. E eu não estou dizendo que todas as pessoas conhecem a Deus ao ponto de viverem em um relacionamento pessoal com Deus, mas sim que todos conhecem o eterno poder de Deus. Todos conhecem a natureza divina de Deus. O versículo 21, a primeira parte, diz assim: e eles conheciam a Deus, tendo conhecido a Deus. Esse é um conhecimento geral. É um conhecimento que todas as pessoas do mundo têm em comum. E é claro, é verdade que esse conhecimento é sumariamente negado no mundo. Mas ele ainda está lá. O ateu que diz Deus não existe, diz da boca para fora. Porque lá no seu coração a verdade está enterrada e está distorcida.
pelo pecado, mas ela está lá. Por meio das coisas criadas, todas as pessoas têm conhecimento sobre Deus. Cada mente e cada coração sabe que Deus existe. Pode dizer que não, mas sabe que Ele existe. Isso também não quer dizer que Deus se confunde com as coisas criadas. Não quer dizer que Deus se mistura com a sua criação, como diz o panteísmo. As religiões panteístas dizem que Deus está na árvore, que Deus está nos montes, que Deus está no mar. Não, ele não se confunde a sua criação. Ele apenas se permite ser conhecido por meio da criação. Por isso, quando nós falamos do Evangelho de Jesus Cristo, nós falamos para pessoas que olham para a natureza, olham para as árvores, olham para os rios, para os montes, olham para os mares, olham para o céu e veem a glória de Deus. Quem diz que Deus não existe, irmãos, está, na verdade, tentando se enganar e tentando negar essa verdade que está encravada na sua alma. Está lá na sua mente, está lá no seu coração. Em terceiro, nós vimos que todas as pessoas suprimem esse conhecimento, negam esse conhecimento. Apesar de terem conhecimento sobre Deus, mesmo que um conhecimento distorcido pelo pecado, as pessoas negam esse conhecimento e não glorificam a Deus nem lhe dão graças. É o que diz o versículo 21 aí na segunda parte. Não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Isso significa que uma vez que você ama a glória de Deus, uma vez que você foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, e Ele veio até você, e você vive com Cristo, e você agora não conhece apenas de ouvir falar, mas você diz como Jó. Jó tinha um conhecimento geral sobre Deus. Mas depois de todo o sofrimento pelo qual ele tinha que passar, ele diz assim: eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É um conhecimento diferente, não é? Aquele que é chamado pela misericórdia e pela graça de Deus o conhece não mais apenas de ouvir falar. Não que você literalmente vê a Deus, porque a Bíblia diz que ninguém viu a Deus. Jesus disse para a mulher samaritana que Deus é Espírito, mas agora você vive em comunhão com Deus. E agora você, por meio do Espírito Santo, dá a Ele a glória que lhe é devida e presta a Ele ações de graças que lhe são devidas. E no poder desse mesmo Espírito de Deus, você pode falar do Evangelho para as pessoas e assim abrir a mente, abrir o coração, abrir os olhos dessas pessoas para a verdade de Deus, que elas vêm suprimindo, que elas vêm negando. E em quarto lugar, vimos que todos são indesculpáveis diante de Deus. Irmãos, não vai ter essa de argumentar com Deus. Não dá. Todas as pessoas neste planeta são indesculpáveis debaixo da ira de Deus. Ninguém pode fazer qualquer tipo de protesto legítimo contra a justiça de Deus. Isso significa, irmão, que o grande problema do ser humano, a grande tragédia humana, não são as drogas. A grande tragédia humana não é o Covid. A grande tragédia humana não é o sexo ilícito, não é o assassinato, não é o roubo, não é a pobreza, não é a falta de moradia, não são os abusos sociais. Mas tudo isso é consequência da grande tragédia humana,
que é o fato de que pessoas culpadas estão perecendo debaixo da ira de Deus, sem nenhum apelo, sem nenhuma esperança no que depende das obras delas. Ninguém tem desculpa diante de Deus. Mas há uma forma de escapar da ira de Deus. Há uma maneira de ser perdoado pela sua culpa. Você é indesculpável. O primeiro passo é assumir isso. E aí há uma forma somente de ser perdoado, de ser inocentado apesar de culpado diante de Deus. E você e eu, e cada cristão conhece que forma é essa. Conhece que caminho é esse. Esse caminho, como disse Paulo, é o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar da ira de Deus o grego, o gentio, o rico, o pobre, o instruído, o inculto, o branco, o preto, o amarelo, o vermelho. Porque neste Evangelho a justiça de Deus, o Evangelho não revela a ira de Deus. O Evangelho revela a justiça de Deus. A justiça de Deus é revelada do início ao fim pela fé, por meio da fé. Para sair dessa situação de culpados, nós precisamos ouvir a mensagem do Evangelho. Então, ouça a mensagem do Evangelho. Receba de graça o dom da fé em Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e seja colocado por Deus em uma posição de justiça